O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai assinar o acordo de trilhões de dólares com Donald Trump. O acordo de minerais deve ser assinado nos próximos dias e, segundo Donald Trump, vai ser possível repassar à Ucrânia mais de 350 bilhões de dólares. Esse recurso é muito maior do que os Estados Unidos e a Europa entregou à Ucrânia durante 3 anos de guerra, ou seja, esse recurso é o maior recurso que a Ucrânia deve receber para continuar enfrentando a agressão russa que invadiu seu território há 3 anos. Em troca, o país em guerra terá, nas palavras de Donald Trump, o direito de continuar a lutar. Mas vamos do começo. Do que se trata esse acordo? Esse é um acordo que foi proposto pela administração de Donald Trump. Antes até dele tomar posse, já estava sendo discutido entre a equipe de transição. O objetivo principal era garantir acesso a minerais críticos como lítio, cobalto e titânio, nos quais, aliás, a Ucrânia obtém uma reserva riquíssima. Isso faria com que os Estados Unidos reduzisse a sua dependência da China, que até então é o líder desse mercado no mundo. Isso reflete uma promessa de campanha de Donald Trump de priorizar aqueles acordos que beneficiariam diretamente os Estados Unidos. E essa estratégia americana visa colocar a relação entre Estados Unidos e Ucrânia como uma relação que seja economicamente vantajosa. A Ucrânia desde o começo entrou como uma parte receptiva, tentando equilibrar as demandas ucranianas com as demandas dos Estados Unidos. A partir do início dessas discussões entre os dois governos, o governo de Donald Trump fez algumas concessões para fazer com que esse acordo fosse um pouco mais equilibrado. E o acordo foi encaminhado quando os Estados Unidos deixou de lado as exigências mais duras sobre esse acordo e passou a propor que houvesse uma divisão de 50% das receitas, fazendo com que parte desse recurso seja reinvestido na Ucrânia. Esse foi o ajuste crucial que fez o Zelensky voltar à mesa de negociações. Kiev teria concordado com a exploração de recursos, incluindo o petróleo e o gás, como forma de aprofundar a relação com a Casa Branca de Trump, na esperança de avançar nas negociações para um cessar-fogo. Lembrando, a Rússia ela já controla cerca de 40% dos minerais metálicos da Ucrânia, incluindo depósitos de lítio, titânio e terras raras na área de Donetsk e de Zaporizhia. O que as fontes do governo americano e ucraniano têm dito é que Volodymyr Zelensky deve ir a Washington nessa sexta-feira para fazer a assinatura desse acordo. Mas o que de fato consta nesse acordo? Primeiro, as concessões dos Estados Unidos. A exigência inicial é que a Ucrânia ela cedesse mais de 500 bilhões de dólares em receitas futuras dos seus recursos naturais. Essa ideia ela já foi abandonada. Essa demanda especificamente, Mônica, parece que já caiu por terra. Trump não vai ter 500 bilhões de dólares em compensação financeira pelo apoio militar já dado ao longo dos últimos 3 anos à Ucrânia. Parece que esse item foi removido do documento final que, segundo o presidente americano, será assinado possivelmente nesta sexta-feira, quando Volodymyr Zelensky deve desembarcar em Washington. Tanto é que esse era um ponto forte de resistência do Zelensky, que ele chegou até a dizer que ele não poderia vender a Ucrânia e fazer com que uma geração de ucranianos, por mais de 10 gerações, ficassem pagando por esse acordo. Mas o governo ucraniano diz, e isso eu acho bastante interessante, que está sendo pragmático, visto a mudança para um relacionamento mais transacional com os Estados Unidos. Muita gente tem dito que esse acordo tende a ser mais favorável à Ucrânia. Aliás, eu disse isso no vídeo de ontem, citando o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que em palestra disse que a Ucrânia tinha que fechar esse acordo, porque esse acordo seria extremamente benéfico, além de trazer as garantias de segurança que a Ucrânia estava buscando. Outros recuos foram feitos, como por exemplo, a condição que exigiria um controle total de um fundo de receitas pelos Estados Unidos, ou por exemplo, a obrigação de reembolsar o dobro da sua ajuda futura. Ou seja, as receitas geradas pela exploração desses minérios será direcionada para um fundo, do qual os Estados Unidos terá um interesse financeiro significativo, porém não exclusivo, e parte dessas receitas ainda serão reinvestidas na própria Ucrânia. Uma das coisas que foi discutida nesse tempo é que esse acordo ele não teria nenhuma garantia de segurança para a Ucrânia, ou seja, a exploração dos minérios ia ser feita com uma contrapartida a toda a ajuda que os Estados Unidos têm dado à Ucrânia até agora, só que o acordo conseguiu evoluir muito
mais do que isso. O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, o Mike Waltz, ele argumentou que só a presença econômica dos Estados Unidos na região já faria com que eles tivessem uma espécie de escudo de segurança de fato na região. 50% of something that is much larger, growing the pie, is better than the 100% of where they are today. So let's grow together in an economic partnership. And of course, the U.S. would protect our assets for which we are invested in. This could mean trillions, not only for the Ukrainian people, but for us and for stability for the region. And that economic investment is one of the best security guarantees that Ukraine could hope for. Ou seja, essa garantia de segurança talvez nem precisasse estar expressa nesse acordo, uma vez que os Estados Unidos, por ter um interesse econômico de exploração naquela região, já estaria, de alguma maneira, garantindo a segurança da região, garantindo a segurança em algumas partes da Ucrânia. O que, obviamente, desencorajaria a Rússia a ter qualquer tipo de pensamento mais expansionista, sabendo que os Estados Unidos estaria por lá. No final das contas, o Donald Trump acabou declarando isso que nós vamos ver nesse vídeo. What does Ukraine get in return, Mr. President? $350 billion and lots of equipment, and military equipment, and the right to fight on, and originally the right to fight. Look, Ukraine, I will say they're very brave and they're good soldiers, but without the United States and its money and its military equipment, this war would have been over in a very short period of time. Agora a pergunta que fica é, qual será a reação do presidente russo Vladimir Putin? Quando começou toda essa história de possibilidade de acordo, de exploração de minérios, o Putin, ele preferiu não se meter. Ele chegou a dizer que esse era o tipo de coisa que não diz respeito à Rússia e que ele, sinceramente, nem queria pensar nisso agora. Por outro lado, o Putin, ele sabe que, como a Rússia hoje ocupa mais de 20% do território ucraniano, esses lugares possuem muitos desses minérios e dessas terras raras que os Estados Unidos pretendem explorar nesse acordo com a Ucrânia. Ou seja, num primeiro momento, não é só o acordo com a Ucrânia que basta. Os Estados Unidos vão precisar conversar com a Rússia, que até já chegou a dizer em outro momento que estaria disposto a fazer qualquer tipo de cooperação com os Estados Unidos com relação aos minérios nessa região. Ou seja, oficialmente até o momento, o Putin, ele tratava essa questão com um certo distanciamento, como algo que fosse de alguma maneira até irrelevante para os seus interesses. Porém, o fato da Rússia ter controle de parte dos recursos que estão em discussão e já ter proposto até um tipo de cooperação com os Estados Unidos indica que Moscou está de olho nas implicações estratégicas desse acordo, possivelmente buscando manter a sua influência no mercado de minerais críticos e contrapor os ganhos ocidentais na região. Agora, alguns analistas sugerem que o acordo é mais para manter Trump feliz, já que na prática vai demorar para sair do papel. A abertura de novas minas, por exemplo, leva tempo e exige muito capital. Mesmo assim, essa aproximação entre Ucrânia e Estados Unidos é tudo que a Rússia de Vladimir Putin não quer. Lembrando que tudo isso está acontecendo um dia depois dos Estados Unidos da América votar junto com a Rússia na Organização das Nações Unidas, votando ali numa resolução que pediu o fim da guerra. Eles acabaram votando junto com os russos. E até então, o próprio Putin tinha dito em uma entrevista que ele tinha oferecido para os Estados Unidos os minérios russos e ucranianos. Um dia depois, o Trump anuncia que está assinando o acordo com a Ucrânia e que provavelmente o Zelensky receberá mais de 350 bilhões de dólares para continuar na guerra. O Trump ainda disse que a Ucrânia ela vai ter recursos suficientes para continuar resistindo enquanto os Estados Unidos e a Rússia negociam a paz. Enquanto discute a paz, a Europa se arma. Vemos aí a imagem do primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Keir Starmer, que anunciou que vai aumentar os gastos militares de 2,3% do PIB para 2,5% em 2027, ou seja, quase 13 bilhões e meio de libras a mais por ano, o maior aumento nos gastos com defesa desde o fim da Guerra Fria. Esse anúncio acontece às vésperas da visita de Starmer a Washington e foi visto como uma sinalização de boa vontade ao presidente americano, que vive reclamando que os países europeus não gastam o suficiente com a própria defesa. Pois é, tudo pode acontecer e as reviravoltas são grandes, mas se você já assistiu o meu vídeo de ontem, você já viu que esse acordo já estava bem encaminhado e que ele seria sim benéfico para a Ucrânia e que não faria sentido o governo ucraniano rejeitar a assinatura desse acordo.
Portanto, se você quer se manter bem informado, saber de tudo que ocorre no mundo, verifique a inscrição aqui no canal. Muita gente acaba reclamando que foi desinscrito ou que acabou não vendo, então já ativa o sininho aqui no canal, já deixa o like, comenta o que você acha que vai acontecer, quais são os próximos passos do que está ocorrendo no mundo. E já diga quais são os próximos passos do que você acha que vai acontecer nessa guerra, beleza? Valeu, abraço!